Salve galera, mais um dia de trabalho aí, graças a Deus, né? Pessoal, eu tô aqui com um Moto Z3, tá? Ele liga normal, tá? Ele liga, porém não carrega, galerinha. Não carrega, tá? Demorar um pouquinho aí, né? Que acho que tá meio descarregado. Aí, ó, vendo dá sinal de vida, porém não carrega. Aí põe no carregador aqui, ó. Põe no cabo, ó. Olha lá, ó, 0%, né? Põe pra carregar. Não aparece nada, tá? Na dica de nada. Só que é o seguinte, pessoal. Eu já analisei aqui. Analisei aqui, galerinha, e achei já que defeito, tá? Tirar aqui a placa. É o seguinte, ó. Eu vi aqui, ó. Esses dois pinos aqui, galera, ó. Deixa eu ver. Esse pino aqui, ó. E esse, tá? Aqui é positivo, tá? Tem que ter a voltagem aqui de 5 volts aqui do cabo conector do carregador. Só que tá em curto aí, ó. E é o seguinte, sabe como não tem esquema elétrico? Foi o que eu fiz, tá? Eu peguei aqui uma placa sucata que eu tenho aqui. Eu soldei aqui um cabo aqui, ó. Entendeu? Soldei um cabinho aqui, ó. Aí virei a placa, entendeu? Virei a placa aqui, ó. E aqui eu procurei continuidade. Aqui, ó. Vendo? Aqui. E continuidade aqui, ó. Tá? Então aqui é o seguinte, como aqui é a linha positiva, né? Aqui tem, ó, um diodo, tá? Aqui tem um capacitorzinho aqui e aqui tem uma bobina que vem pra cá, ó. Pra esse switch de carga aqui, tá? Aqui vai entrar 5 volts, vai converter para 3.7, tá? Então aqui é o seguinte, vamos lá pra plaquinha lá que tá com defeito. Pra saber pra onde tá o defeito, eu ranquei essa bobina aqui, ó. Ranquei a bobina. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Não. Botei, galera, botei aqui, então chegou o cliente aqui, tá? Tem que parar o vídeo aí, tá? Então, pessoal, como eu tava aqui falando, tá? Pra achar aqui o defeito é o seguinte, tá? Pra achar qual lado que tá em curto. Aqui, ó, ranquei a bobina, né? Isso aqui é um jump, né? Lado pro outro. Ranquei a bobina. E pra cá ficou defeito, tá? Ficou pra cá. Então aqui é o seguinte, tá? Os três tá em curto. Aqui, ó. Aqui tá em curto, tá? Como aqui eu ranquei a bobina, ficou pra cá. Ranquei o diodo aqui, ó. Continuou o consumo, tá? Continuou curto. Ranquei o capacitor, continuou curto. Só ficou isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui vai um diodo de proteção, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Vamos tirar ele fora aqui, ó. E fora aí, né? Né, galerinha? E aí, ó. Chegou queimado aí, ó. Foi tão grande o curto que chegou queimado aí a placa. Vamos ver aqui. Aí, galerinha, ó. Já saiu aqui o curto já, tá? Então, no caso era aqui mesmo. E agora vamos arrancar de outra sucata aqui, né?
o componente aí para pegar e colocar no local, né? Tem esse aqui. Vamos colocar aqui. Essa cozinha liguei, viu? Tá ligado, né? Isso. Cozinha aí de... Configura bem agora. Mas molho pegou teu aí? Não, mano. Esse aqui. Direto só fazer. Vamos tirar aqui. Direto. Pensei que era ter sol, né? Mas não, deu 3 quilos assim. Aí. Tá no meio, tá de novo no meio, no coração. Esse aqui, galera, ó. Equipe Tá estragado, viu? Tá estragado. Perdeu aqui Perdeu aqui o estranhamento ali, ó. Então, se colocar lá não vai servir. Então vamos tirar de outra marca. Tem que achar agora essas placas que eu coloquei, cara, não sei aonde. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos. Cara, eu sabia que eu coloco essas placas minhas. Acho que eu tava com um monte de placa desse aparelho e eu procuro e não acho essas onças. Essa danada aqui, mano, porque tá cabuloso. Tava tudo junto, ela. Tava umas 3, 4. Tava tudo Aí não junto. tava junto, pô. Tava ali, mas eu coloquei um lugar aqui, eu não sei que cara que eu coloquei. Pausa aí, talvez. Nada, não tem pausa não. Esse é assim pra não ter corte. Ó, tem corte de pausar, tem corte. Mas eu acho que, deixa eu ver, acho que aqui no Moto X4 tem igual, cara. Deixa eu ver, o X4 deve ter igual que aquele ali serve. Olha lá, ele vai certo. Vamos tirar aqui, pessoal. Vamos tirar aqui do Moto X4, tá? Esse aqui, ó. Nossa, tá escuro. Né? Aquele ali próximo ali do pastorzinho ele é igual. Então vamos tirar ele. Vamos colocar lá. Não sei se vai dar o tamanho, acho que dá sim. Proteção, só é pra proteger ele ali. E ela tá virando um pouco pequena, mas dá certo sim. Então, esperar esfriar aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. Tá parecendo fornaia. Vamos lá aqui, não coloca aqui que não tem nem.
sinal já, tá? Da capa aqui. Aí ela Sinal de vida aí, vai ser essa aí para seguir o hard Ah, claro. vai de. Vai, saiu. Ah, você foi só comprar um. Vantagem aqui. Aí, ó, 18%. Então deu certo aí, tá? Então, pessoal, fica a dica aí, tá? No caso, pegar algum aparelho aí, Moto Z3 Play, que não esteja carregando, tá? Verifica essas malhas aí, tá? As malhas aqui, ó. Essa aqui. Quer dizer, essa malha aqui, ó. Conta 1, 2, 3, 4. Essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E essa aqui, as duas malhas aqui, ó. Tá? Essa aí é só uma malha positiva, tá? No caso de problema aí, verifique essas malhas aí que vem pra cá, ó. Aqui faz continuidade com esse componente aqui, ó. Que pode ser aí o defeito, beleza? Até a próxima, fique com Deus.